Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é William Oliveira de Lagos, sou graduado aqui na PUC por Ciência da Computação. Sou dono de uma empresa que faz internet das coisas, a Euforia Nanocomputadores, e proprietário de um espaço coletivo aqui em Porto Alegre. O Euforia está estabelecido dentro da fábrica, naturalmente, desde janeiro de 2012. E desde lá nós desenvolvemos soluções que compreendem a internet das coisas. Uma explicação básica sobre a internet das coisas. Basicamente é tornar as coisas inteligentes. Tornar as coisas inteligentes por meio de conexão à internet e desses pequenos dispositivos. E nós criamos um produto muito especial que eu gostaria de apresentar para vocês. Vou estar passando para cada um, passem de um lado para o outro. O Hub. Ele é um computador que cabe na palma da mão. Para as pessoas que conhecem, ele é baseado num circuito chamado Raspberry Pi. O diferencial desse Raspberry Pi, além do case bonito, né, é o EOS. É um sistema operacional, um software que foi desenvolvido pela Euforia, baseado numa distribuição Linux bem conhecida aí, e ele tem diversos recursos que facilitam o desenvolvimento de aplicações na internet das coisas. O Hub é um que suporta esse sistema. Bom, chegando à parte mais importante da ferramenta para construção, é o EOS SDK. Ele é um kit de desenvolvimento que está sendo criado, é uma contribuição da empresa para o software livre, que tanto contribuiu para que a empresa pudesse ser desenvolvida a partir de circuitos como o Raspberry Pi, sistemas operacionais como o Arch Linux. É uma retribuição realizando a criação dessas ferramentas que são possivelmente utilizadas para outros Raspberries, outras placas, e a ideia é de que eles funcionem em outros dispositivos, que não só o do Hub, que seja interoperável e fácil de se fazer. Agora eu vou dar um pequeno detalhamento sobre cada ferramenta que nós temos presentes aqui nesse software de desenvolvimento, no kit. O Remote ele usa algumas bibliotecas para poder acessar remotamente o Hub ou outros dispositivos para executar determinadas coisas, seja ela listar apenas os arquivos, seja ela ligar alguma luzinha, seja ela qualquer coisa remotamente. Utiliza protocolos para isso, tecnologias para isso, como está exposto ali. Há algumas bibliotecas que foram desenvolvidas pela Euforia, elas estão sendo disponibilizadas open source para ajudar as pessoas a construírem as suas aplicações com a internet das coisas. O Runtime, por sua vez, ele é um utilitário que está procurando garantir a interoperabilidade de um aplicativo que tu faz num Raspberry funcionar numa outra placa, num Hub, num Banana Pi, num Cubeboard e por aí vai. E também através dele consegue-se fazer requisições para a internet de forma que funcione de forma completamente interligada e que as coisas fiquem inteligentes e possam ser integráveis. Por exemplo, um aparelho como um Raspberry está conversando com um celular, com um smartphone, para acender alguma luz, desligar alguma luz. O Dynamo ele é uma iniciativa para construir animações e jogos de forma interoperável entre esses dispositivos e computadores. Ele utiliza essas bibliotecas como estão citadas, algumas desenvolvimento próprio da Euforia
e outras da comunidade open source. Essa é a grande joia do kit de desenvolvimento do iOS, o Build. Ele é um software que foi desenvolvido em torno de um ano e meio para se fazer a construção distribuída das aplicações. O que é isso? Tu vai pegar um programa, um código, por exemplo, um programa bem simples em C, ou um programa muito grande em C, que é muito ruim de compilar direto do computador ARM. Esse serviço, esse software, dá a possibilidade de distribuir esse trabalho entre os diversos computadores. Ele faz isso através de ferramentas de compilação, de cross-compiling, faz uso de ferramenta de distribuído, compilador distribuído, e o mais importante, tu não precisa pegar e configurar isso tudo à mão. Tem uma imagem de máquina virtual pronta, só para levantar no teu computador para começar a trabalhar. O Wiring é uma iniciativa que é um trabalho ainda em progresso, mas a ideia básica é fazer com que tu tenha uma biblioteca, desenvolva uma aplicação e funcione em tudo que é dispositivo de internet das coisas. Porque o que basicamente todos esses dispositivos são? São dispositivos com barramentos de entrada e saída, que eles podem ser controlados por um software em comum. O Arduino já tem isso. Essas placas mais poderosas, como o Raspberry Pi, o Banana Pi, ou o Cubeboard, ainda não. E a iniciativa do LibWiring é justamente unificar esses aplicativos. Não ter mais a dificuldade de ficar desenvolvendo uma coisa para uma solução e não ficar desenvolvendo para outra. Agora eu vou apresentar um pequeno exemplinho da internet das coisas para as pessoas poderem observar, tatear, ver como ele funciona de verdade, essa questão da internet das coisas. Vocês conseguem enxergar? Tá. Basicamente, o que está sendo feito aqui? Temos dois terminais. Um terminal está ligado nesse Raspberry. O outro terminal é o próprio computador, que tem uma dessas imagens do build prontinhas para fazer a construção do aplicativo. Ele não vai onerar o processador do aparelho e vai fazer com que se funcione justamente porque ele é especializado, que é a questão da internet das coisas, né? O exemplo que eu vou apresentar aqui ele é bem simplesinho. As pessoas na internet das coisas costumam chamar de Blink. É uma espécie de Hello World. O primeiro aplicativo nesse quesito. Eu vou abrir depois um espaço para perguntas. Assim que... não? Não entendi. Bom, do lado esquerdo tem um aplicativo inserido dentro do Raspberry. Ele está recebendo informações da nuvem, uma nuvem serviço de nuvem do OpenShift, da Red Hat, e lendo se pode ou não acender esse aplicativo do Blink. Eu vou executar ele agora. Antes disso, eu quero mostrar o funcionamento do serviço de compilação distribuída. Ele está rodando. Aqui está rodando, rodou, compilou, está pronto. Agora eu vou rodar o aplicativo. O aplicativo está na condição off, está desligado. E eu vou ativar pelo celular, através de uma página web. Naquele circuito ele vai começar a piscar um LED. Conseguiram ver?
Nesse mesmo circuito eu consigo também desligar. Como pode ver, aparece off e aparece on. Recebendo do celular. Os aparelhos desconectados entre si, ligados só na internet. Esse é um exemplo básico de internet das coisas. Basicamente, o que eu queria apresentar era nesse intuito, eu queria que ficasse um espaço bem aberto para discussão, para perguntas, as pessoas que ficassem curiosas, observassem o aparelho, me perguntassem. Eu estou à disposição aqui no Pisly para fazer encomendas do kit também, caso tenha interesse em comprar o kit de desenvolvimento do Hub. Tá? Eu estou divulgando aqui algumas oficinas que a gente vai realizar na Fábrica de Ideias nesse mês, em cima desse aparelho. Vou introduzir de outras maneiras o aparelho. Uma oficina mais prática, as pessoas podem trazer seus notebooks, vai ter kit lá para trabalhar. Uma palestra, a primeira, ela vai ser mais para as pessoas leigas, para elas poderem entender o que o Hub faz, o que ele é capaz de fazer, para que ele poderia servir, né? E a outra mais prática, técnica, que é a do dia 22. Aproveitando também um pouco o espaço, o Hub ele não cuida só da internet das coisas. Vocês podem utilizar ele também como um media center, um videogame e um servidor. E essas três aplicações eu também comercializo, caso tenham interesse. Agora eu gostaria de deixar aberto para perguntas, para quem estiver interessado. Boa tarde, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o EOS, porque eu nunca conheci, não sei como funciona. O EOS ele instala em qualquer lugar, é fácil, como funciona? O EOS ele é o sistema operacional que está contido dentro desse kit do Hub. Só no Hub? Por enquanto, só no Hub. A gente está planejando ter a disponibilização para outros circuitos, assim que possível. Está se trabalhando com outros circuitos, como o Banana Pi, para trazer compatibilidade e aí tornar o SDK que eu apresentei aqui bem útil para desenvolvimento de internet das coisas. E aí você não consegue instalar, por exemplo, no Raspberry Pi direto, tem que ser diferente? Consegue sim. Consegue. Tem como, a gente tem também como repassar só o EOS, sim, para download. Sim, tem essa possibilidade. Terminando até essa questão do EOS, ele é um sistema operacional completo. Tem todos os recursos para fazer essa questão da internet das coisas. Ele consegue conectar com o Arduino. Ele tem tecnologia para conectar ao Arduino. Não, ele integra ao Arduino. O Arduino não tem como instalar um sistema operacional dessa magnitude. Mais alguma pergunta? Tudo bem. Tu poderias mostrar um exemplo de código usando a SDK? Claro. Até me desculpe. Eu tinha deixado uma janela aqui. Vou mostrar o código. O que acontece? A gente está fazendo uso de bibliotecas, como o libcurl e o IronPy, por enquanto. Mas a ideia é que o IronPy, a gente acaba botando uma abstração por cima dele e atenda aos mais diversos aparelhos de internet das coisas. Tá? O curl está sendo usado para receber a requisição HTTP, basicamente.
Não precisa ser em C. Né? O EOS ele tem suporte para Python, Node, PHP, Mono, Ruby, qualquer linguagem. C é o mais básico, aí eu acabei apresentando o C. É interessante observar a interoperabilidade do sistema todo de internet das coisas. Porque de um lado está rodando um aplicativozinho C dentro de um Raspberry. E do outro lado está rodando um servidorzinho web em Python. Duas linguagens diferentes. Atuando, cooperando entre si. E distantes, né? Eu poderia muito bem estar do outro lado do Fizzle mandando a requisição e ele ia estar acendendo aqui a luz. Porque está acessando a internet. Mais alguma pergunta? Continuando nessa coisa do código, o que tu pensa da escalabilidade? Quando tu começar a conectar mais e mais e mais dispositivos dentro da tua própria internet das coisas, como é que ele vai lidar com, por exemplo, múltiplas requisições ao mesmo tempo para esse pai? Claro, no exemplo simples ele não se preocupa com isso, porque é uma pequena requisição, mas se fosse, por exemplo, um banco de dados no Media Server, tu pode ter várias coisas ao mesmo tempo na tua casa pedindo informações. Isso é cuidado a partir do próprio EOS, das particularidades que tu encontra nesses aparelhos, da seguinte maneira. O sistema ele não fica todo localizado numa placa só. Ele é dividido em unidades de armazenamento, em pequenos cartões SD. Cada cartão SD vai estar cuidando de uma determinada quantidade de coisas. E aí esse cartão eu chamo de EMC, EOS Memory Card, que ele tem toda a tecnologia do EOS e consegue encapsular esse software todo. Sendo específico dessa maneira, ele consegue atuar de uma maneira muito bem, ele consegue atender diversas requisições ao mesmo tempo, independente do que for o tipo, inclusive aplicações multimídia. Porque a aplicação de Media Center que eu tenho, do Hub, ele usa uma tecnologia chamada OpenIP DLNA e funciona muito bem. Muito bem, porque essas placas elas têm uma peculiaridade, né? A questão da placa de vídeo dela ser bem forte, bem mais que o processador. E é um potencial sempre a ser explorado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, eu agradeço a presença de todos. Tá? Eu vou estar aqui caso alguém queira conversar aqui mais ao canto. Tenho adesivos caso queiram também. Se quiserem saber um pouco mais do Hub também. E durante o Fizzle eu vou estar circulando por aí. De vez em quando eu fico no Dumont Hackerspace ali. Certo? Muito obrigado.